Seguinte, gente, os movimentos de oposição fizeram em vários locais do país mais um protesto contra o governo Bolsonaro. E eu e o cinegrafista Josimar Moreira estivemos no sábado na manifestação aqui em Goiânia e vamos mostrar os detalhes para você. Rodou. Cartazes contra o governo, pedidos de impeachment, gritos de fora Bolsonaro. Teve reverência com muita crítica, tom irônico. A fantasia da morte com a faixa presidencial representa as vítimas da pandemia. Significa o desrespeito à vida, a falta de empatia com o próximo, a falta de amor ao povo, a falta de amor ao irmão. Os manifestantes se concentraram na Praça do Trabalhador e saíram às ruas de forma pacífica. A Polícia Militar acompanhou o movimento. Além da capital, as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro aconteceram em pelo menos outras 5 cidades goianas, como Anápolis, Jataí, Rio Verde, Catalão e Porangatu. De acordo com a Central Única dos Trabalhadores, foi disponibilizada uma ferramenta em tempo real, um mapa dos atos para se ter a real dimensão em todo o território nacional. 173 cidades foram confirmadas, além de 30 atos no exterior. São inúmeras as pautas com temas socioeconômicos e também ligados à saúde. Nós estamos dizendo um basta à carestia de vida, ao problema do desemprego, da fome que volta ao país. O 2 de outubro, contra o governo federal, teve ainda a presença de movimentos feministas e o colorido das bandeiras em prol da diversidade. O dilema das vacinas também foi representado em forma de luto e cidadãos que vivem em ocupações pediram energia, condições de vida. Muito bem, toda manifestação é legítima e eu acho muito importante as pessoas protestarem, faz parte da democracia, sem dúvida alguma. Daniel Santana, qual a sua avaliação sobre as manifestações em Goiânia? Acho que é uma manifestação justa, lícita, como você disse. Toda manifestação ela tem que ser livre. Nós vivemos num país democrático, então é importante que as pessoas mostrem o seu lado, mostrem o que elas pensam, cobrem por um governo melhor, cobrem seus governantes para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Então eu vejo com muita naturalidade. Com relação à manifestação, me parece, não só em Goiânia, mas no Brasil inteiro, me parece uma manifestação, essa sim, voltada para partidos mais voltados à esquerda, né, para uma oposição ao Bolsonaro. Mostrou uma certa quantidade de pessoas até levar em consideração aquela manifestação que foi chamada de uma terceira via, muito maior, e com pessoas que realmente se mostram nesse momento muito satisfeitas, são oposição clara ao governo federal. Então, um detalhe, Daniel, pode ser? Claro. O detalhe é o seguinte, a gente vê nessas manifestações que há uma presença muito grande dos partidos. A gente vê bandeiras vermelhas, seja do PT, da CUT, de movimentos sociais. O povo participou efetivamente dessas manifestações ou foi algo de segmentos específicos pelas imagens, Daniel? Eu acho que não é só de segmento específico, não, Rafael. Eu vejo mais como pessoas. É claro que nós temos ali a presença de muitos partidos, nós temos ali a presença de grupos sindicais. Agora, como pessoas que nesse momento são oposição ou desde sempre, oposição completa ao governo federal. E é aí que eu gostaria de chegar, porque nós tivemos uma manifestação do dia 7 de setembro, onde a gente teve na rua milhares de pessoas que se mostravam ali favoráveis e estavam com o governo federal, independente do que vinha acontecendo no Brasil. Hoje ou ontem tivemos essa manifestação de pessoas contrárias. Isso não é necessariamente o que determina o resultado das eleições, que ainda tem um ano para vir. Não é necessariamente as pessoas que vão à rua motivadas que definem a eleição. É só um recorte mesmo de uma oposição ou de uma situação, essa sim aguerrida, que se dispõe a ir na rua para poder manifestar contra ou a favor do governo. Eu vejo como o mesmo lado de duas moedas, independente de terem partidos ou de terem movimentos sindicais, afinal de contas, também pessoas que fazem parte de partidos e movimentos sindicais podem votar. Que me provem o contrário, né? A gente não está aqui para tomar partido de jeito nenhum, mas as imagens não mentem.
a gente percebe aí várias bandeiras de movimentos sociais, algo muito orquestrado, algo muito organizado por políticos, algo muito organizado por partidos políticos. Eu acho que isso está muito claro nas imagens. Agora, você tem razão, nem sempre a quantidade de pessoas na rua vai determinar o que vai acontecer em uma eleição. Inclusive, a Débora esteve nessa manifestação e ela pode falar um pouco sobre isso. E, aliás, matéria fantástica, ouvindo o povo, muito movimento, a gente conhecendo a Débora também como excelente repórter que ela é, além de apresentadora. Débora, o que você sentiu? Você sentiu que tinha uma força muito grande de movimento, tinha uma força muito grande dos partidos políticos, especialmente aqueles de esquerda que protestam contra o atual governo federal? Com certeza, Rafael. A impressão que eu tive, exatamente, isso já é de praxe, a presença desses grupos de esquerda, da CUT e outros partidos, né, a classe dos trabalhadores. Mas, em meio ao público, o que me chamou a atenção, além dos grupos feministas, do LGBTQIA+, para debater pautas como, por exemplo, contra a homofobia. E isso está muito em voga agora no Senado, porque a gente viu o senador Contarato falando a respeito disso. Então, outras pautas surgiram nessas demandas e também aquelas 50 famílias lá de Aparecida de Goiânia estiveram lá, eles fretaram 2 ônibus, as famílias estiveram lá pedindo moradia. Então, assim, houve pautas em relação à população. Por exemplo, tinham ambulantes, vendedores de água, de biscoito. Eu cheguei a perguntar para uma senhora se ela estava ali para ganhar um extra, qual era a posição dela, porque poderiam ter pessoas contra também. Mas o trabalhador, no caso essa senhora, eles queriam realmente um olhar de uma atenção para serem ouvidos com as demandas socioeconômicas do nosso país. Então, assim, só que as imagens mostram a Praça dos Trabalhadores, por exemplo, ficou menos da metade tomada. E quando a gente compara com o 7 de setembro que teve com as manifestações pró-Bolsonaro, elas tiveram uma movimentação muito maior, muito mais expressiva de famílias nas ruas do que essas de grupos específicos. Muito bem, Débora, eu vou registrar muitas participações, o WhatsApp tá bombando aqui. O Flávio Goiânia 2 chama o VAR para o nosso querido Daniel. Daniel, pediram para chamar o VAR, mostrar as imagens novamente para você. O nosso telespectador te provocando, Daniel. No que diz respeito à sua análise, se havia povo ou se havia movimento organizado nessa manifestação. Não, eu não disse isso, eu acho que ele me compreendeu mal. Eu disse que realmente haviam partidos políticos, movimentos sindicais, se mostravam contrários ao governo federal. Agora, eu coloco isso como manifestação da mesma forma de pessoas que não são vinculadas nem a partido, nem a movimentos sociais. Afinal de contas, todos eles votam da mesma maneira. Se ali representam votos, então eu tenho que avaliar isso pensando numa eleição para o próximo ano. Mas em momento nenhum disse que foi uma manifestação em que não houvesse movimentos sindicais ou partidos políticos, pelo contrário. Muito bem, 32017720, a gente registra e respeita todas as opiniões. Que bobeira, um monte de palhaços debaixo do sol, isso já acontece há anos, nunca mudou e não vai mudar. Carnaval fora de época, é o Júlio dando a sua opinião. Eu acho que o direito de protestar ele é legítimo, seja da oposição, situação, direita, esquerda, centro. Eu acredito que o povo indo para a rua pode melhorar mesmo essas situações. A Leira do Coimbra, parabéns, Rafael, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito e sempre. Muito obrigado. Não concordo com essas pessoas chamarem o presidente de genocida. Não foi o presidente que criou o vírus. Pessoas morreram no mundo inteiro, Daniel. Pessoas morreram no mundo inteiro. Não acredito que seja o presidente que criou o vírus ou que ele seja o único responsável. Agora, através das ações do governo federal, que na minha opinião e avaliação, principalmente no começo, demoraram bastante. E a gente está tratando de vidas. E depois de um certo momento, passou-se a brigar pela vacina e a adquirir vacinas, tanto que a gente é um dos países que mais vacinou, a gente vive uma situação até confortável com relação à vacina hoje, e o governo federal tem participação nisso também, mas não posso fechar os olhos para a minha avaliação de que no começo da pandemia, quando começaram
a serem oferecidas as vacinas, o governo ele atrasou a compra delas, ele poderia ter imunizado o povo com antecedência. Isso não quer dizer que ele seja o responsável pelo vírus, o assassino ou nada disso. É, na minha opinião, uma incompetência administrativa pontual daquele momento. Sérgio Freitas participa no 32017720. Ele diz o seguinte: está ficando difícil para os institutos de pesquisa, né? Eu acredito que se referindo à quantidade de pessoas da manifestação do 7 de setembro, a favor do governo Bolsonaro e contra, e as pesquisas dizem exatamente o contrário. Daniel, somos em terceiro lugar em vacinação. Tudo que poderia ter sido feito pelo governo federal foi feito e ainda está fazendo. Opinião da Márcia. Obrigado, Márcia. Rafael, sua opinião é clara quando é para defender o governo, mas não explicou claramente o porquê não ter um governo com ações públicas efetivas de onde estamos. Cleomácio de Itumbiara. Eu, como jornalista, quando eu ligo o microfone, eu procuro tirar o coração, deixar na gaveta. Depois do jornal, eu pego o coração de volta, né? Eu analiso o que eu vejo, o que eu estou vendo, né? Não dá para dizer, não dá para brigar com imagem, não dá para dizer ao contrário à realidade dos fatos. É claro que a gente erra. Muitas vezes eu estou aqui também dando a minha opinião, é algo muito particular, mas enfim, eu faço isso com muita honestidade, com muito carinho a você que nos acompanha. Eu acho que o jornalismo hoje, ele está num rumo de militância, isso é muito ruim. Então, se eu odeio o Bolsonaro, eu vou criticar o Bolsonaro em 100% das ações até quando ele acerta. Se eu amo, eu vou elogiar até quando ele erra. Eu acho que não é por aí, está faltando equilíbrio. Essa é a minha opinião. 32017720, isso é democracia. Neste ato, ninguém foi financiado por empresários para estarem aí. Ou Simar dando essa opinião. Será que houve ou não houve financiamento nessas manifestações? Daniel? Bom, não posso dizer porque eu não sei. Não tenho nenhuma prova com relação a isso. Geralmente, movimentos são relacionados a entidades sindicais. Eles têm ali uma organização para se arrumar ônibus, para as pessoas poderem chegar até ali, mas isso é uma coisa que eu vejo como natural também. Afinal de contas, estão brigando por uma bandeira que eles acham importante. Não vejo problema nenhum de você ter um financiamento. O financiamento que seria, talvez, plausível de se analisar aqui é se você pagasse alguém para estar na rua levantando uma bandeira que ela não acreditasse naquilo. Que ela não necessariamente ela fosse votar contra ou a favor aquele que ela defende. Esse eu acredito que, se houver, é muito pequeno, ele não representa a totalidade das pessoas que estavam nem na manifestação do dia 7, nem nessa manifestação de ontem. Débora Moraes, vamos fazer a roda girar mais uma vez. Com você, Débora. Pois é, Rafael, a gente vai continuar falando de política, inclusive pegando esse gancho que o Daniel falou e vocês também, rapidinho. Vocês debatem, eu também fico debatendo aqui com meus colegas de estúdio, cinegrafistas. Eu trocando uma ideia aqui com o Neto, eu falei da questão das famílias de Aparecida que foram para lá, e a gente questionou assim, mas fretaram ônibus também para levar essas famílias para lá. Então a gente também tem que tomar cuidado nesse mundo de não ser massa de manobra e não entrar nos protestos sem ter, de fato, aquela vontade de estar ali, aquela consciência. Débora, vocês mataram a charada. O Neto, você, né, debatendo aí também, isso é muito legal. É óbvio que aquelas famílias que não têm rigorosamente nada não vão conseguir um ônibus para se deslocarem até as manifestações. Então tá muito claro, tá muito claro. Ô Débora, então você viu quantas pessoas ali daquela desocupação em Aparecida de Goiânia? 2 ônibus, encheu. Quando eu perguntei para 2 familiares, falaram que tinham as 50 famílias. Eu não pude montar, tá realmente naquele meio, mas então estavam ali querendo que eles pediriam para qualquer pessoa, moradia. Fica a pergunta, quem levou? Quem levou essas pessoas? Essa é a pergunta. E eu já vou pedir para a produção, Débora, para a gente continuar batendo a bola aqui, o Daniel Santana também entra, e é muito importante o trabalho do repórter, porque você trouxe à tona algo que, na verdade, é gravíssimo. Tinha gente, então, financiando. Ninguém é bobo aqui. Tinha gente financiando as manifestações.
E vamos fazer o seguinte, eu não estou dizendo que seja exclusividade dessa manifestação, não. Me dê as imagens de apoio para a gente mostrar essas famílias, para ver se essas famílias têm condição de fretar um ônibus para participar de manifestação. Pois não, Daniel? Tá, mas em qual sentido você, através de um sindicato, de um partido político, de um movimento sindical, você fretar um ônibus para que as pessoas possam ir a uma manifestação é um financiamento da manifestação? As pessoas não foram de maneira espontânea, Daniel. Isso é muito claro. As pessoas, se elas quiserem ir até lá e não tiverem condição de isso, deixa de ser espontâneo. Se você tem ônibus que saem do Serra Dourada para irem a Brasília na manifestação do dia 7, organizado por grupos de direita, e pessoas que não tinham condições de pagar por aquela passagem também estão entre os manifestantes, isso não é espontâneo? Você falou algo... Isso não é espontâneo? Você tocou na charada. Então, mas isso não é espontâneo. Quando as pessoas têm dinheiro e por iniciativa própria vão protestar... Não, quando as pessoas não têm dinheiro... Quando as pessoas não têm dinheiro... Seja da oposição, não, é natural. Não. Agora você pegar... Eu preciso, na verdade, deu para ver essas pessoas ali, né, que estão ali, mas eu preciso também das imagens, produção, de Aparecida de Goiânia, da desocupação. As imagens que a gente tem veiculado aí, veiculou na semana passada inteira. Essa é minha interpretação. Não, eu quero que você me responda. Eu quero que você me responda. Quando as pessoas não têm condições ou por um motivo específico, eu não vou entrar aqui nos detalhes, não têm condições de ir a uma manifestação e vão através de um convite de um sindicato ou de um grupo que esteja financiando aquilo ali, não é espontâneo? É financiamento, você acabou de falar. Então tá, mas o ato da pessoa ir... Na sua pergunta você usa a palavra financiamento. Mas o ato da pessoa ir financiada por outra, isso não quer dizer que isso não seja espontâneo. Vou te dar um exemplo aqui muito fora. Você acha que foi espontâneo nesse caso específico? Vou te dar um exemplo aqui muito... Mas, claro que é. Vou te dar um exemplo aqui muito fora. Se você me convida para ir a um jogo de futebol, eu não tenho condição de pagar o ingresso, você fala, não, mas eu vou pagar o seu ingresso. Não é espontâneo, eu quero ir ao jogo de futebol. Você está negando a realidade dos fatos. A minha ida é espontânea, eu só não tenho condições de ir até ali. Na prática, essas famílias estão sem teto, essas famílias estão sem comida, vivendo como lumpenproletariadas, vivendo na miséria total. Sim. De repente, você acha que a prioridade delas é irem numa manifestação? Ou esses grupos foram até a desocupação para levar essas pessoas para dar uma quantidade de gente ali? Vamos para a realidade dos fatos. Deixa eu te falar, a prioridade de quem está passando por dificuldades deveria ser se manifestar contra aqueles que estão imputando dificuldades à vida dessas pessoas ou não. Afinal de contas, como que você pode sair das dificuldades se você não tiver condições para isso, vivendo num país melhor? O que eu te digo é que a gente tem que deixar bem claro aqui o que é um movimento artificial e o que não é. Foi artificial? Na minha opinião, não. Quando você financia por meio de sindicatos ou de partidos políticos ou de grupos organizados da sociedade civil, com que pessoas tenham condições de estar em manifestação e elas vão a essa manifestação por vontade própria, isso não deixa de ser uma participação espontânea. Não seria espontânea se você tivesse pessoas que não tivessem nenhum tipo de vontade de protestar, de viés político, de lado político, e você contratasse essas pessoas para estarem ali. Se a pessoa for lá balançar uma bandeira do PT e na hora de votar no Bolsonaro. Isso é não ser espontâneo, isso é receber para estar numa manifestação. Dar condições para que pessoas saiam de um ponto A a um Você ponto acha que essas B, pessoas receberam? onde existe uma manifestação, não sei, acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. Tá certo. Então você dar condições para que a pessoa vá de um ponto, ou se receberam, não acho que isso é a grande maioria das pessoas que estão nas manifestações, nem de um lado, nem de outro. Entendeu? O que a gente tem que contar como manifestação, como espontâneo, é a sua vontade de ir ou não na manifestação. Se você tem condições de ir, sim. Se não tem, você acha que essas pessoas tinham cabeça para pensar o seguinte, eu estou sem nada aqui, estou passando fome, meus filhos não têm leite, não tem rigorosamente nada, hoje meu passeio vai ser ir na manifestação. Eu conheci, não vejo problema nenhum com relação a isso. Você está atrelando a condição social da pessoa, a capacidade dela de pensar politicamente. Daniel, a vida não é esse discurso bonito seu, não. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vi pessoas nas redes sociais dizendo nas manifestações do dia 7 que adorariam estar em Brasília.
e não tiveram condição para isso e foram nas manifestações das suas cidades. Se eles adorariam estar em Brasília, alguém desse condição, um grupo desse condição para que essa pessoa, um amigo desse condição para que essa pessoa fosse a Brasília, não seria uma manifestação espontânea, Rafael? Tá, tudo bem. Então, se você acha que essas pessoas, por livre e espontânea vontade, queriam ir a essas manifestações e não houve ali um financiamento, essas pessoas pagaram pelo ônibus, quem pagou por elas? Vai existir uma prestação de contas? Você está atrelando... Foi a CUT, foi o PT... Você está atrelando... Foi o sindicato dos professores? Então, quem foi? você... Fica a pergunta. Ou você acha que essas famílias se reuniram e disseram o seguinte, a gente recebeu doações aqui, então a gente vai fretar 2 ônibus para a gente ir ali para o centro da cidade para protestar contra o governo federal. Você está atrelando a questão de haver um financiamento ou de grupos que se empenham e conseguem financiar maneira de pessoas estarem na manifestação com a espontaneidade dos atos. São 2 coisas distintas. Vou falar novamente. Dos 2 lados podem haver grupos de sociedade civil organizados, partidos políticos, sindicatos, que possam fazer manifestações e querer que as pessoas estejam nas suas manifestações ou não. Durante a CPI da pandemia, por exemplo, no depoimento do empresário Luciano Hang, foi até levantado sobre isso. O porquê que os caminhões da Havan estavam nas manifestações. Eu posso dizer que isso é um tipo de financiamento de um empresário que quer protestar e que quer que os caminhões da sua empresa estejam ali. Você pode dizer. Eu não posso dizer que as pessoas que estão ali estão obrigadas ou recebendo por isso. Pode existir? Pode existir. Mas, na grande maioria, na minha opinião, ela é espontânea. A adesão à manifestação, ela é espontânea. Se tem grupos que financiam, e tem grupos que financiam as manifestações, existem dos 2 lados. Muito bem, tudo bem. Existem dos 2 lados, eu vou falar rasgado aqui. Toda manifestação, seja de direita e principalmente de esquerda, porque as imagens são muito claras, existem pessoas que ganham dinheiro para estarem ali, empunhando bandeiras, né, para dar uma quantidade significativa de pessoas. Existe uma mobilização, existe dinheiro no bolso de muitas pessoas, sim, em todas as manifestações, dado por vereadores, por políticos e principalmente por essas entidades, né? Não é uma manifestação do povo, não foi, pelo menos por essas imagens. Havia povo ali numa quantidade pequena. A gente conhece como jornalista, a Débora conhece como repórter, né? Movimentos orquestrados. Nessas imagens eu não tenho dúvida, eu faço cobertura política há 20 anos e eu não posso mentir para o nosso telespectador e não acho que o Daniel faça isso, porque ele é uma pessoa muito séria. Mas agora é óbvio que gente demais nessas manifestações, e de direita também, Daniel, recebem dinheiro sim. E nas próximas manifestações a gente vai investigar e vai entrevistar pessoas e provavelmente virá à tona essa situação que eu estou denunciando. Eu já vi acontecer por diversas vezes, essa é uma realidade. Novamente, você não fez um contraponto ao que eu falei. Em momento nenhum eu disse que não existe dinheiro, que 100% das pessoas que estão em qualquer manifestação estão ali sem nenhum tipo de interesse. Eu disse que existem pessoas que recebem, existem inclusive funcionários de empresas, funcionários de partidos. Isso tudo eu concordo com você que existe. Eu só não acho que é o maior número determinante para você estar numa manifestação ou não, seja de um lado ou de outro. E vou falar novamente, o que representa é o voto da pessoa, é da maneira que ela se posiciona politicamente recebendo para isso ou não. Então, se você coloca a manifestação como uma forma de pressão política, o que importa é se a pessoa apoia o governo ou ela está contra o governo. E nesse sentido nós vimos uma manifestação de dia 7 com muitos apoiadores do governo Bolsonaro, as manifestações maiores do que essas manifestações de ontem, mas ontem vimos pela primeira vez uma manifestação, recentemente, uma manifestação contrária ao governo federal que teve adesão e que tinham pessoas na rua. Eu acho que isso você não pode negar, é só você ver as imagens.